Nice to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my... E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo sobre o nosso projeto de leitura do Stephen King. Dessa vez, como eu já havia mencionado no nosso vídeo anterior, eu li um clássico do Stephen King, o nosso 17º livro na nossa cronologia literária, que é nada mais, nada menos do que Trocas Macabras. E eis a nossa capinha da vez. Essa é a capinha de trocas que eu consegui para vocês, né? Trocas, originalmente, foi lançado em 1991 pela Viking Press, já aqui no Brasil. Quem trouxe Trocas Macabras foi a Francisco Alves e ele chegou aqui em 1992. Bom, novamente nós sofremos um pouco com a tradução do nome, uma vez que originalmente este livro é A Needful Things. E dentro do livro Trocas Macabras nós descobrimos a tradução mais correta do que seria este título, né? E ele não seria tão spoiler ou tão dando na cara sobre o que seria o livro, tanto quanto acontece em Salem Slot, que no Brasil foi traduzido para A Hora do Vampiro. Vamos trazer então para vocês qual que é a premissa de Trocas. Nós lidamos com uma pequena cidade no Maine, uma cidade que vocês já conheceram e que vocês já passearam por ela. Nós estamos falando, meus amigos, de Castle Rock. E agora está todo mundo ansioso com a abertura de uma nova loja, né? E claro que uma loja nova é motivo de excitação para todo mundo ali em Castle Rock. Nós conhecemos o dono dessa nova loja, nessa misteriosa loja chamada Coisas Necessárias. Leland Gaunt é um estranho para aquela cidade, mas ao mesmo tempo, de uma forma bem curiosa e não explicada, a cidade acaba recebendo ele muito bem, né? Ele tem vizinhos de comércio e esses vizinhos já vão lá, já vão dar um oi. E nesse meio tempo, nós nos tocamos que é a cidade que Alan Pangone cuida, no lugar do xerife Bannerman. Se vocês lembram, houve, né, um acidente terrível com ele ali em Cujo, e desde então é o Alan que cuida de Castle Rock. Acontece que Leland Gaunt, ele acaba vendendo os seus artigos de forma um quanto curiosa. Ele tem um lema interessante, e o lema dele é que qualquer coisa pode ser vendida ou comprada, basta que você pague o preço necessário. E como é que ele vende os itens? Ele não tem preço nos seus itens, as pessoas têm de perguntar, e o que ele faz? Ele simplesmente pergunta: quanto você pagaria por esse item que você tanto quer, meu colega? E essa pergunta é o âmago do livro. Fica a dica. Nesse meio tempo, nós vamos conhecendo alguns dos clientes de Leland Gaunt. E cada cliente que ele atende fica devendo um favor para ele. Porque, claro, por que não? É assim que ele trabalha, né? Já começa uma pulguinha atrás da orelha. E essa pulguinha vai morder exatamente o nosso xerife, né? Ele fica curioso e ele fica bem atucanado na realidade com esse sujeito. E ele decide que está na hora de ter uma conversa. Porém, cara, ele demora para ir ter essa conversa. E quando ele percebe que ele precisa ir lá dar as boas-vindas a esse novo colega em Castle Rock, a situação já está um pouco fora do controle, né? Porque os favores que ele vendeu, as peças que cada pessoa ele queria, começam a ser cobrados. E aí a gente começa a observar que as pessoas podem descer muito baixo para poder ter aquilo que elas realmente querem do fundo do coração. E aí então o vizinho começa a perturbar o vizinho, propriedades começam a ser destruídas, e esse, meu colega, aí é só o começo. Porque por detrás dos panos dessas vendas e desses pequenos favores, a gente tem na realidade um grande evento indo acontecer em Castle Rock. E esse grande evento move duas massas antagonistas,
por assim dizer. É um evento promovido pela Igreja Católica. E nesse meio tempo, o lado protestante de Castle Rock começa a entrar em choque com o lado católico. Eu sei que assim, os favores dele vão chegando num nível assim tão tenso, mas tão tenso, que assim, tem uma hora que não dá mais para segurar. Aí a situação fica tipo, meu Deus, como isso vai terminar? E claro que para aumentar essa lenha nessa fogueira que já tá virando Castle Rock, o Leland acaba contratando nada mais, nada menos do que Ace Merrill. E quando se tem a notícia que esse cidadão voltou, aí o Alan tem certeza que algo de muito errado está acontecendo. Para saber como isso termina, para saber que favores são esses que o Leland pede para os seus clientes e para saber como o Alan consegue confrontar o Leland, vocês vão ter que pegar o nosso calhamacinho de 558 páginas mais ou menos e mergulhar em Castle Rock e entender todo esse contexto da cidade. Essa é a premissa central ali de Trocas Macabras, né, gente? E se eu tivesse que resumir esse livro todo em uma frase, como eu ando fazendo agora, eu diria que quanto aquilo que você mais deseja vale a sua alma? Vamos trazer agora para vocês sobre as escolhas que o Stephen King fez na composição literária de Trocas Macabras. Eu já adianto que foi uma composição relativamente simples, tá? Ele não brincou muito com as técnicas de escrita, o que deixou muito fácil e muito fluido para a gente poder ler o livro, mas a escolha começa interessante. Primeiro que o livro começa com uma narração em segunda pessoa, então você se sente absolutamente imerso já naquele mundo. Ele está narrando ali como um conhecido do teu lado, o que deixou as coisas muito interessantes logo de cara. Quando ele começa efetivamente a falar sobre Trocas Macabras, ele vai narrando cada pedacinho de cada pessoa. Não vou chamar de ponto de vista, mas a gente tem várias cenas individuais que claramente depois elas se conversam e elas se entrelaçam e você entende cada um dos pontos. Ele dividiu o livro em 3 grandes partes, tá? Mas os capítulos, eles continuam de forma linear. Ele só fez essa grande divisão, eu acredito, para poder situar o início, o meio e o fim. Eu posso dizer que é mais fácil de identificar nessas grandes partes, né? É um livro que ele não precisa usar do interlúdio contando sobre a cidade para te contextualizar na história, porque a história inteira já é um interlúdio, já é a própria cidade se conversando. Nós temos pelo menos 5 situações chaves que desenrolam toda a história, que se interligando vão fazer o ápice da resolução ali do problema depois. São 5 situações relativamente simples, algumas graves, algumas muito tristes. Ele coloca elas de uma forma completamente planejada, né? A forma como ele termina também é muito interessante, porque ele termina da forma que começa. Então aquela narração em segunda pessoa que a gente vê no início, a gente vê no final. E essa narração no final, na verdade, do epílogo, é que dá aquela sensação que o final não foi jogado, né? Meio que entende toda a construção do desfecho que ele deu pro livro. Sobre as escolhas dele, gente, eu não tenho muito mais o que falar, né? É um livro que eu, pessoalmente, não o ponho numa categoria fácil para começar a ler. O que eu quero dizer com isso, né, gente? Ele é um livro que a pessoa que está iniciando o mundo da leitura, ou quem sabe tentando iniciar Stephen King, não é um livro, já que você não está acostumado com a forma que o King escreve, muito bom para se começar a ler este autor. Porque aqui você já tem que estar um pouco acostumado, até pela toda a carga de história que já vem acumulada, né, de referência que ele faz. Não é lá ideal. Não que eu esteja desmerecendo se você quiser agora pegar o livro e começar a ler. Aliás, eu incentivo pra caramba. Só que pode ser
que você não goste ou que você enfrente um ou outro obstáculo literário, né, para desenrolar e adentrar nessa história. Mas se você quer, vai fundo, eu indico, porque aliás, eu indico o livro, eu só peço para tomar cuidado, porque ele é um livro um pouco mais trabalhado. Agora vamos trazer as curiosidades para vocês, porque eu acho que se vocês são como eu, é uma das partes que vocês mais esperam. Afinal de contas, quais são as coisas legais que nós temos para trazer sobre Trocas Macabras para vocês? Além, é claro, dele ter também virado um filme lá em 1993, um filme que foi dirigido pelo Fraser C. Harton, é um diretor que eu não conheço muito, desculpa, eu não sou lá muito do mundo cinematográfico, mas ele tem até alguns atores bem famosinhos, inclusive Ed Harris. Eu já comentei algumas, né, mas vamos trazer as referências interliterárias que existem nesse livro. E uma das primeiras referências que a gente já observa de cara é a metade negra, né? Primeiro que a gente já tá de cara com Alan e numa situação em que a gente não espera. Como? Por quê, né? A gente fica, aonde? O que foi que eu perdi? Eu deixei de ler alguma coisa? Mas não. Durante Trocas ele vai explicando qual é esta mudança, né? E o que essa mudança na vida do Alan impactou para a história. Consequentemente, ele acaba nos dando também um pouquinho do que aconteceu com o Ted. Outra referência que a gente tem já é mais ali pro meio final, quando já tá aquela bagunça inteira. Uma das personagens acaba indo passar lá na fazenda onde o Cujo morava. Então sim, ela relembra claramente a história que houve um ataque de um cachorro há tantos anos. Não há referência, mas nós sabemos. E Castle Rock também é uma base do livro A Zona Morta. Então acaba que indiretamente a gente tem ali uma ligadeira, como eu posso chamar. E daí eu também fui atrás para ler se o Stephen King tinha tido um daqueles insights loucos, uma daquelas ideias todas fantásticas sobre Trocas Macabras. E daí eu fui ler o que inspirou ele a escrever Trocas, né? E aí eu vi que ele tem uma visão curiosa do mundo. Quer dizer, na verdade ele tem uma visão curiosa dos anos 80. Ele disse que Trocas foi uma paródia, uma piada com a visão que ele tem dos anos 80. Porque de acordo com ele, os anos 80 foi aquela década em que a pessoa podia ser hipócrita ou ter inveja, sabe? E era assim que o mundo andava, sabe? É aquela década em que foi o último respiro da geração paz e amor, por assim dizer, onde tudo era permitido, né? E de repente, nos anos 90, aquilo foi deixando de ser permitido, mas ele quis dar essa visão que ele tinha da interpretação dele dos anos 80, né? E claro que ele teve essa ideia voltando do jogo de basquete, né? Quando ele estava voltando para casa. Por que não? Porque é a mente de Stephen King que trabalha o tempo todo. Também é o primeiro livro que ele escreve depois da sua reabilitação, porque todos os livros anteriores o cidadão escreveu à base de Dorgas, Manolo, Dorgas, e todo mundo sabe disso, né? E aí ele vai e me traz essa coisa difícil de digerir, né? Trazendo a realidade do ser humano. E aí é que fica a reflexão do livro. Então é isso, coleguinhas. Eu acho que não tenho muito mais coisa para falar para vocês, mas eu não posso ir embora não sem avisar e sem deixar vocês já de sobreaviso que o próximo vídeo vai ser sobre nada mais, nada menos do que Jogo Perigoso, o também conhecido Gerald's Game. Já me falaram que é uma coisa psicológica, então vamos conferir qual que é a desse livro. Você que está aí do outro lado pode ajudar a coleguinha aqui, né, curtindo o vídeo, compartilhando. Não se esqueça, se inscreve no canal, porque o projeto vai até o final de leitura dos livros do Stephen King, mas não é só sobre Stephen King que a gente fala aqui. Em breve, com certeza, esse projeto vai estar finalizado e a gente vai adentrar em outros projetos, mas aqui o canal é para discutir livros, então vamos vir aqui nos comentários, dá para conversar, dá para debater.
Fala suas impressões sobre trocas. Você já leu? Você já não leu? Tem alguma teoria sobre o Leland Galt? Conta aí pra mim. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E então é isso aí.